Vamos lá, gente. Vai começar aí o nosso projeto Amor e Respeito ao Ancestral, trazendo sempre conhecimento de outros cultos. É um culto nordestino, diretamente trago pelo nosso falado, né? Não trago, falado pelo nosso pai Valentim, tá? Ele tem uma história muito bonita para contar para a gente sobre sua trajetória de vida. A gente vai conhecer um pouquinho ele antes disso, tá? E a parte dele da Jurema é a Jurema do Acais, tá? É do Rio Grande do Norte, da rama de seu. Eu sou da rama da casa, né? Eu sou descendente de Babacarol. De Vavacarol, isso aí. Então, o pessoal poder conhecer um pouco, ter ciência de como é a Jurema. Eu já trouxe aqui já a Jurema de consagração, o senhor estava tendo a rolagem da última vez. Estava no terreiro e no rolagem. E fomos falando aqui um pouco da Jurema do Rio Grande do Norte, que foi com o pai Leandro. Agora eu estou trazendo o senhor, como eu trouxe também pai Val e trouxe o CDJ da Jurema, o pai Anthony, para falar da Jurema de Tombo. Então é bom a gente trazer sempre dois sacerdotes, pai, para a gente poder ter um equilíbrio, né? Que de repente o ponto de visão de um nunca é às vezes a visão do outro, por mais que Jurema seja uma só, mas acaba tendo cada um a sua particularidade dentro do culto, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre tua história de vida, se apresentasse primeiro, isso, que a tua história de vida é maravilhosa. Gente, olha só, hoje vai ser a live mais engraçada, mais extrovertida que vocês vão ver nesse projeto, porque eu baixo minha quinta série, e ele tem a quinta série dele, é babado, né? Então fica meio... Boa noite a todos aí, a benção. Então conta um pouquinho pra gente sobre essa tua trajetória que é babado, pai, que eu fiquei assim... quais religiões que o senhor cultua, o senhor veio de onde, como o senhor foi parar nessas religiões. Conta um pouquinho da sua história e depois a gente entra na parte religiosa, na questão da Jurema, viu? Tá bom, meu velho. Minha bênção a todos. Boa noite quem tá na rolagem. Boa noite a Janete. Boa noite ao meu pai Tata, né? Boa Que noite. Deus ajude a sagrada abençoe a todos. Que o Orixá abençoe vocês todos também. Então, meu pai, começando a falar pela minha história. Minha história é um pouquinho longa, tá? Se a gente for começar a falar da minha história, vai passar a noite toda, mas eu vou dar uma resumida. Sim. Eu venho de família católica, né? Pessoas do segmento muito rígido dentro do segmento católico. E eu, bem cedo, já comecei a aflorar da questão da minha sexualidade. Sim. E aqui onde eu moro, próximo a Natal, mas na época ainda era um meio que interior de Natal, e daí o preconceito sempre sobressaía, sempre prevalecia. E daí eu comecei a ir para a escola, comecei a sofrer bullying dentro da escola, né? Tinha um rapaz lá que eu lembro como fosse hoje, chamado Titanic, o nome desse rapaz, o apelido dele. Titanic. E esse Titanic, meu pai, minha família, não vou mentir para o senhor, não era família rica, mas também não era família pobre. Meu pai, né, sertanejo, um homem rigoroso demais. E daí começou essa perseguição já no colégio. De onde eu ia para lá, minha mãe fazia a marmitazinha para me levar meu lanchinho. E o meu lanchezinho, ela sempre fazia limonada, eu lembro que fosse hoje também, e umas torradinhas. E quando dava o horário do recreio, eu sempre me recuava da turma para me comer. Não era porque não queria dividir, sim pelo medo, pela aflição que eu vivia dentro daquilo ali, e sem saber o que eu era, na verdade, quem era o Luiz. E daí, babá, esse Titanic começou a me perseguir. Um dia, esse menino me pegou pelo pescoço, me levantou no portão para tomar o meu lanche lá, eu não queria dar meu lanche, e me bateu pra caramba esse rapaz.
E sendo que esse menino também tinha uns. Não é que ele tinha problema. Eu não tinha problema, que o problema estava nele. Ele tinha distúrbios mentais. E daí começou essa perseguição. Eu comecei a sofrer esse bullying. Eu sofria muito com isso. Ao passar do tempo, né? Eu fui tentado a estupro com 7, 8 anos de idade. Minha mãe pegou na hora, graças a Deus e a ancestralidade. Apesar dela quase me matar, porque a mãe conhece o filho que tem. E daí, meu velho, ela, na hora, né, ela reagiu contra o rapaz, mas depois ela me botou dentro do quarto, onde eu passei muito tempo guardado dentro daquele quarto. Minha mãe esfregou a minha boca com sabão em pó, com escova pesada de lavar até pé. E assim começou a minha trajetória. Aí, meu pai, em conversa com minha mãe, começou a levar para o campo. Começou a levar para o campo. Eu tenho 3 irmãs mulheres. Minhas 3 irmãs poderiam ter abraço de pai, de mãe. Eu só recebia acolhimento de mãe, mas de pai eu nunca tive um abraço. Nunca soube o que era isso. Um dia eu fui sentar no colo dele, numa festa de São João. Ele deu um murro tão grande nas minhas costas que eu caí de joelho. Foi bem isso aí. Aí continuou a situação e daí teve uma festa aqui na minha cidade, meu Deus do céu, de menor ainda. Meu pai era feirante, foi para a cidade de onde ele fazia essa feira. A gente ri para ficar menos pesado, viu, pai? Porque é babado. A gente ri para ficar menos pesado, porque a história é babado. Não, hoje eu bolo de rir comigo mesmo, meu velho. E daí, meu velho, mas pode ficarem à vontade, pessoal. Eu sou pai de santo bem ecumênico, eu sou uma pessoa bem extrovertida, eu sou pai de santo da renovação. Não ligo com o que falo, não, deixe de falar. Enfim. Aí ele foi para essa feira, meu velho, trouxe um cinto, que a fivela era dessa grossura, com a cabeça de um cavalo. E umas botas. Que eu nem tinha interesse em usar essas coisas, né? Me arrumou todinho e me botou para ir para uma festa de uma vaquejada com ele. Meu velho, eu quase não andava direito com as botas apertando nos pés e não podia fazer cara feia. E era os puxa-arranco de braço de um canto para outro, mandava falar grosso, e assim era a situação. Meu velho, o senhor já ouviu falar num personagem chamado Batoré? Já. As pernas ficou tão torta que chega era assim, meu velho, cada bota tão pesada, tão apertada nos dedos. Por final das contas, meu pai arranjou uma mulher para mim ficar com essa mulher, obrigatoriamente. E daí a mulher já foi logo se insinuando, enfim. Foi muito constrangedor. Eu acho que vai ter muitas pessoas aqui que vai se identificar com essa sua história, viu? Vamos ver. Então, meu pai, e daí foi aí meu intermédio de 13, 14 anos. Meu pai foi aumentando o comércio dele, comprando mais caminhões, mais caminhoneta, aí botou eu para dirigir a moléstia de uma caminhoneta. Toda vida que eu estancava a caminhonete era um murro que eu levava na cabeça que batia com a testa na direção. Mas foi ali que eu aprendi a dirigir. Sou muito grato pelos murros que aprendi. Não estou incentivando ninguém a bater em ninguém, não. Estou falando sobre mim. E aos 15 anos de idade, meu pai veio falecer. Descobriu um câncer, com menos de 15 dias ele descobriu e faleceu. Aí ele foi uma história dentro de 15 dias, mas que parecia que foi um ano. A gente foi todos para a fazenda, ficamos com ele lá e eu era a ovelha negra da situação, né? Porque assim, meio que inocente, sem saber o que estava acontecendo, ao mesmo tempo sabia. E eu não ia onde ele estava de jeito nenhum, não tinha raiva, só não tinha vontade de estar perto dele porque ele não soube me cativar para ele. Então eu não forçava de mim também. Eu percebo hoje, consigo entender isso hoje, que eu não forçava estar perto dele, porque quando ele estava bom ele não me procurava. Lembrando que não era remorso, era só questão de hábito mesmo. E daí eu desci da Casa Grande no dia 23 de outubro, de 5h50, para tomar um banho, que lá a água não era encanada. E na hora que eu comecei a tomar banho, aí eu lembro que fosse hoje, meu Deus do céu, aí batendo na porta, corra, corra que pai tá chamando. E meu pai não tava falando mais há muito tempo. Enfim, cheguei lá às 6h10, na Casa Grande, na casa da sede. Ele pegou na minha mão
então não tinha uma calça nele, ele estava pedindo, dizendo que ia fazer uma viagem. O meu avô, que é chamado Luiz, foi disse, vista, chegou a hora dele. Acende uma vela, eu disse, ele vai para onde? Tão doente assim, inchado. Minha mãe dando uma tapa no meu pé do vidro, continuei ali. Ele apertou na minha mão forte e foi disse, você é o único filho homem que eu tenho, e zele e honre pelo que eu estou deixando para você cuidar da família. Mesmo na hora da morte, mesmo assim ele não se rendeu e não aceitou ali partiu. Passou-se 3 meses após a morte dele, aí já foi outra pisa no dia do velório. Na hora do velório, todo mundo chorando lá, escandalizando. Eu estava escorado no pé na porta da saída da igreja, ali fiquei. Eu não sei identificar se eu estava emocionado, se eu estava triste, não sei. Eu só fazia sorrir, de que eu não sei. Podia ser minha mãe me arrastou. Então, hoje eu entendo mais ou menos alguma coisa porque eu estudo terapia interativa, meu velho. Então, assim, naquela situação ali, minha mãe me catou ali, me levou para dentro do jardim da porta da igreja, me deu uma pisa com o cipó da moléstia. Aí eu chorei. Saí de lá da igreja até o sepultamento chorando. E eu acredito que o povo achava que eu estava chorando pela morte do meu pai. Mas não era as pancadas que eu tinha levado dela. Ai, que onda. Passou-se essa situação, quando deu mais ou menos 1 mês, minha mãe casou-se com meu padrinho de igreja. Que isso para a igreja católica é um pecado mortal. É o verdadeiro fogo do batatão, comadre, casar com um padre. E eu, mais uma vez, por mais sendo rejeitado da situação, minhas irmãs, todas elas super revoltadas, mas eu só disse à mãe, eu não sei o que fazer, mas eu estou com a senhora. Minhas irmãs tentaram matar minha mãe, foi aquela coisa toda, e no final das contas resolveu-se através de justiça, e eu fiquei com minha mãe. Quando deu mais ou menos uns 30 dias após resolver isso tudo, o meu padrasto, eu contei para ele que eu era gay, que achava uma suspeita de gostar de homem. Eu não disse, eu sou gay. Eu disse, fulano, eu acho que eu gosto de homem. Eu pedi segredo dele. O que é que ele fez? Correu para dizer à minha mãe. Minha mãe, aqui na época, fazia isso. Foi para a igreja, confessou-se, falou com um padre que super, hiper, mega preconceituoso, o famoso Rui Miranda, que hoje é morto já, mas foi dado o título de cônego. E daí o que ela fez? Conseguiu lá uma carta com ele, fez meu enxoval, que se faz um enxoval, levou a carta, né, para entrar no seminário e me jogou no seminário. Ela me acordou às 6 horas da manhã do domingo e disse, meu filho, se arrume que a gente vai para a missa. Aí eu já achei estranho, porque assim, eu nunca ia pela missa de manhã, ia só pela tarde, que era a missa das crianças. Quando eu olhei para a cama, já tinha uma calça preta social, uma camisa de gola polo amarela e uma sandália dos franciscanos. Mas eu até não tinha entendido ainda. Eu disse, mãe, que roupa é essa? Ela disse, vai vestir essa roupa hoje. Eu mesmo, contra a vontade, eu disse, tá certo, vesti. Entrei num carro que ela me botou lá com outro amigo meu que é gay hoje, que é assumido, vive muito bem. E ele que foi me deixar no seminário com minha mãe. Quando eu cheguei lá na Basílica, Nossa Senhora, as portas eram tão grandes que eu olhava assim e ficava admirado. Eu disse, estou entrando num castelo. Mãe, mas a gente nem é para a missa? Aí ela disse, a gente vai para a missa aqui. Enfim, entrei ali, já fui entrando, obrigatoriamente fui assinando um monte de termo lá, sem nem ler o que estava acontecendo. E aprendi a gostar da Igreja Católica. Aprendi a gostar da doutrina dali. Quantos anos? Na época... Oi? Quantos anos ficou dentro do seminário? Então, eu passei 1 ano no seminário que se chama Seminário Menor, que é o propedêutico, que é 1 ano de desligamento nosso com a sociedade, a adaptação do clausuro, para esquecer a parte de fora para começar a ritualística dentro do seminário maior. Isso aqui em Parnamirim, cidade de Emaús. Aí com 1 ano eu já estava ainda meio que rebelde ainda nessa época. Não, quando entra no seminário a gente não pode ter telefone, a gente não tem contato com família, a gente não tem absolutamente nada. É 1 ano de regime fechado. Confesso, foi muito árduo os primeiros dias, os primeiros meses, mas
Providência de Deus. Tava indo só pela graça. Acordava, dormia, rezava, o que mandava fazer eu fazia, assim ia. E assim um dia, quando é que eu vou ver minha família? Quando é que eu vou falar com fulano? Mais breve. E assim vai passando um tempo e assim vai acontecendo. Um ano a gente já está mais um pouco adaptado, meu pai. Foi quando eu fui nomeado para ir para o seminário maior, que se chama Seminário de São Pedro. Eu acredito que é em Cidade Alta, nem lembro o nome da cidade, mas eu acredito que é o maior seminário que tem diocesano. Já em outra cidade. Entrando nesse seminário, comecei a fazer o meu apostolantado, juniorato. Comecei a fazer meu juniorato, que é onde nós fazemos nossos votos. Eu estou falando da experiência como o Luiz. Luiz fez votos de castidade, Luiz fez votos de celibato. Todos os votos que você imaginar eu fiz, mas por obrigação, não por aceitação. E daí então, nesse seminário maior, a gente fica saindo para missões, para outros seminários, não fica tendo contato com a população. É um tempo de resguardo mesmo, onde a gente fica nesse trâmito. Fui para Portugal, fui para Fortaleza, passei um tempo em Goiás, e assim foi, passei 6 anos, me ordenei diácono, já tinha aliançazinha aqui, cadê minha aliança? Ainda tem a minha aliançazinha aqui, me ordenei diácono, né? Aí foi nesse período a gente estuda filosofia e teologia obrigatoriamente, né? Então eu sou formado em filosofia, sou teólogo também e filósofo. Essas faculdades é dado dentro do seminário. Me formei e continuei minha jornada. Nisso, parece uma coisa, estava começando o trâmite do hoje o atual santo, né? Que hoje canonizado, João Paulo II. Foi quando ele veio para cá, para nossa diocese. Se qualquer coisa é só procurar aí no Google, a data, tem tudo direitinho lá, inclusive tem fotos minhas lá. Foi quando essas alianças foi bem abençoada pelas mãos dele, entregue aos 19 seminaristas que tinham entrado dentro do seminário, junto com mais 80. Entraram 80 seminaristas juntos comigo. E daí vai acontecer, vai acontecendo as preparações, os peneirões, e só os fortes continuam lá dentro, ou os fracos demais. Não sei, uma das duas situações acontece. E daí eu recebi minha aliança, e eu já passei para o período de quê? O período da prática da confissão. Nesse período da prática da confissão, a gente começa a ter visita de 4 pessoas por semana, onde a gente não vê as pessoas, e essas pessoas fazem a prática é como se fosse uma terapia. A gente não podia fazer absolução porque a gente não era ainda ordenado padre. Mas... Deixa eu só dar um recado aqui. Gente, segue papai. Tá ali, eu quero ver esse númerozinho 10 aqui subir. Vamos seguir papai. Papai hoje está dando depoimento da vida dele para ele vir falar da Jurema Sagrada. A todos que estão na rolagem, que eu não estou respondendo, que eu estou vendo aí. Pessoal, bença Tata, bença isso, bença aquilo outro. A minha mãe carnal que está aí na rolagem. A benção a todos. A benção a você, o Gabi, salam aleikum. Aleik salam para o senhor, viu, meu pai? E vamos embora. Vamos dar tap-tap na telinha. Vamos seguir do até Valentim. Vamos abraçar essa missão, porque... Olha só, ele está vindo falar da religião, do culto de Jurema, de mesa de consagração, e está dando uma aula para a gente também sobre a parte do seminário, onde que ele foi introduzido na questão da vida dele. Então, gente, vamos abraçar o homem, vamos curtir essa live, porque a gente tem que ir para frente. Pode continuar. Abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos, pessoal. Aquele que não abençoar, o orixá vai abençoar, viu? Não é grosseria, não. É só meu jeito de ser mesmo. Sim, então. E daí, meu velho? Já passei para a parte das confissões. Comecei a receber, não sei se foi enviado por Deus, se foi pelo diabo. Mas eu acredito que foi por Deus, porque eu nunca servi o diabo, não.
de um outro rapaz que estava querendo entrar no seminário chamado Leandro. E daí eu comecei a me apaixonar pela voz do homem, não sabia o que era paixão nem nada, nunca tinha me descoberto, enfim, estava lá dentro. E daí eu comecei a notar estranho, porque esse seminário, vocacionado só queria fazer confissão diretamente comigo. Mas calado estava, tem que permanecer calado, não estava doido para morrer. A única pessoa que eu poderia dividir esse sentimento ou o que acontecia era com o meu mentor espiritual, que é um padre que é escolhido por nós, seminaristas, e com ele a gente confessa tudo. Tudo. Não é confissões, a gente tem conversas e ele ali vai agregando, vai lhe orientando, faz assim, passa. E eu disse para ele o que estava acontecendo. Ele disse: meu filho, calma, tenha paciência, faz parte. Eu disse: mas nas palestras onde eu venho estudando, na doutrina que eu venho aprendendo, diz que quem é gay vai para o inferno. Eu estou servindo a Deus ou ao diabo? Aí foi quando o Papa veio para cá, João Paulo II, nomeou a gente tudinho, e eu fui um dos nomeados para ir para Roma e estudar, terminar o meu diaconato e estudar para ser padre. Eu já era mariano e estudar para ser padre exorcista. E daí eu já comecei a gostar, né? Porque eu gostava dessa parte, feitiçaria. Mas eu também não entendi o que acontecia. Aí eu fui nomeado, foi eu e mais 3 seminaristas. Aí passamos mais 4 meses dentro do seminário e começou as polêmicas, as irmãs, os padres pressionando, conversando com a gente, como é que funcionava, como não era. E teve uma irmã chamada Irmã Piedade, que ela foi dar uma palestra, e nessa palestra ela chegou e disse: vocês que estão voltados para ir para Roma para estudar, né, para ser padre exorcista, busquem a espiritualidade, saibam que vocês estão enganando ao homem, mas a Deus não. No reino de Deus não habitará homem que gosta de homem, varão que gosta de varão vai para o inferno. Olha, naquela hora, aquele negócio tocou no meu coração. Eu disse: epa, eu tô no som deles. Me levantei e chamei a irmã para conversar. Isso tinha um dos seminaristas que estava cotado para ir, sem passar por reunião, sem passar por quase nada do que eu passei, porque ele tinha uma história por trás com uma pessoa da igreja de alto grau. Então ele estava indo por causa disso. E eu percebi nessa época que era praticamente uma questão política. E daí eu peguei uma briga nessa situação, mandei chamar o padre, que era o meu mentor espiritual. Ele veio, eu pedi para ele pedir uma carta para mim sair, que para a gente sair tem que vir uma carta. A gente escreve a carta, manda para o reitor do seminário vai para o bispo da diocese, depois vai para o cardeal da nossa diocese, para depois chegar em Roma, ser assinado pelo Papa, e assim vai descendo de novo para chegar até a gente. E aí demorou um tempo. Aí demorou mais um ano. Mais e um nessa ano. arrumação morreu um seminarista chamado Augusto. O homem dormiu bem, no outro dia amanheceu morto, com tuberculose. E essa tuberculose faz medo, viu, babá? Eu sei me ficando por aí. Quando passaram pro povo do homem, eu disse: valeu-me Cristo, o homem não estava bonzinho, nem tossindo, estava, hoje já está aqui morto, e mais com tuberculose. E aí, esperando por essa carta. Foi se aproximando o dia da festa da Nossa Senhora da Apresentação, que é a patrona da nossa diocese aqui. E eu já vinha conversando com esse rapaz há muito tempo. Aí eu disse, nas vésperas da festa, eu disse: ô menino, vem cá, tu tem coragem de fugir comigo? Ele disse: coragem não, eu vou levar hoje. Eu disse: hoje não, porque não tem como eu sair. Mas eu estou escalado amanhã para a portaria e tem como eu sair. Porque no seminário a gente tem esse regime. Um dia a gente está lavando louça, outro está na limpeza do chão, outro dia a gente está servindo os padres, outro dia está no portão, outro dia está... Enfim, todo dia tem uma missão para ele. Isso. E bateu justamente com a festa da Senhora da Apresentação. A gente teve uma conversa bem breve e bem curta. Eu disse: eu vou. Ele disse: eu também. Eu disse: dá um jeito para vir me buscar que eu vou.
Esse menino arranjou um Fusca velho e só tinha um banco onde ele estava sentado. E do lado de onde eu vim sentado era um caixote de botar tomate. Meu velho, eu articulei tudo, conversei com ele rapidamente. Eu não sei como foi, às vezes eu paro para pensar, meu Deus, eu era tão abestalhado e tive tanta inteligência naquela hora. Meu pai, o que era de batina, o que era de lençol, eu saí amarrando tudo, que os muros são altos. Enfim, fugi de lá com esse rapaz, me casei com ele, passei 6 anos casado com esse rapaz, passei 1 ano sendo procurado pela Igreja Católica ainda, por causa do bendito anel que eu roubei. Cadê o anel? O bendito anel que eu roubei da missão, porque quando a gente é descomungado da igreja ou perde essa ligação com a Igreja Católica, a gente tem por obrigação esse anel ficar lá e ser quebrado. E eu pensei o seguinte, não, passei 6 anos aqui, pelo menos o anel de ouro eu vou levar no dedo. Peguei o anel e trouxe. Passei esse ano escondido, morando com esse menino, nem minha família sabia onde a gente estava. E daí, passamos 6 anos juntos. Completou 5 anos, aí eu comecei a sofrer por esse rapaz, que ele começou a me trair. Ele começou a fazer faculdade e arranjou um namoradinho. E chegou um dia que eu peguei os dois, né, me traindo. Enfim, não briguei, também não sei o que aconteceu, a gente não teve briga de tapas, foi só de boca. Eu peguei o menino, mandei o menino subir na moto, fui deixar o menino na casa dele, expliquei pra ele quem era eu, tudo direitinho, e voltei pra casa. E fui tentar resgatar esse casamento. Quando eu cheguei em casa, ele já foi nas pancadas e saiu pra comprar. Eu comprei pão no domingo e disse, não vou fazer janta não, que eu tô sem condição, sem ânimo. Aí ele saiu para comprar queijo e presunto para fazer umas torradas. Eu já estava já escabriado da situação. Ele saiu e eu fiquei no portão. Quando ele saiu e voltou, ele foi no pé do portão falando com o menino por telefone. Eu abri o portão de imediato, fui tomar o celular dele, ele deu com o celular no meu pé do vidro e do outro lado deu com queijo e presunto. Nós dois caiu bolado no chão lá, não era presunto para um lado, era queijo para outro, era telefone. E assim a gente finalizou o relacionamento. Isso da minha casa para onde o terreiro que eu fui iniciado era mais ou menos 2 quadras. Eu nunca tinha observado, nunca tinha observado sobre terreiro. E eu escutei esse batuque. Eu disse, é macumba. É macumba. Meu pai, do jeito que eu tava, me vesti, tirei pra lá. Cheguei na porta, fui barrado. Porque era festa de... Fui barrado porque era festa de Oxalá. E tu tava, e eu tava com roupa escura. Era uma saída de Oxalá. Ai. Aí eu perguntei o porquê estava sendo barrado, eles me explicaram, a gente não tá. Eu tô falando barrado, tô sendo até grosso. Eu fui impedido de entrar com aquela roupa. Mas disseram para mim, volte e vista uma roupa melhor, melhor que eu digo na cor, mais clara, e pode voltar que será aceito. Isso eu tinha ligado para o padre há mais ou menos umas 4 horas atrás e falado sobre a minha situação, e eu tinha tentado me matar neste dia. Não pode falar isso aqui, não. Pode falar, não. Fala tá. que tinha tentado se ceifar. Eu tinha botado uma corda aí, tinha feito essa situação toda, e ele disse para mim que não iria poder conversar naquele momento, porque ele iria dar uma festa no distrito de Ceará-Mirim, e após a festa de São Sebastião, ele poderia me atender. E na minha mente veio na mesma hora. Como é que eu aprendi na igreja que um bom pastor é aquele que deixa 99 e vai atrás de uma que está perdida. E eu sou o quê? Sou o diabo? Aí nesses batuques saí para lá, voltei, troquei de roupa e já entrei. Quando eu entrei, eu fui e disse, quem é o dono desse negócio? Aí o pai de santo foi me orientar quem era o pai de santo, chegando ele estava. Ele me acolheu, me abraçou e disse, olha, hoje eu não tenho como lidar com a palavra, hoje eu não tenho como lhe dar um suporte maior. Mas o que eu tenho para te oferecer hoje é minhas orações, é a minha fé e que você fique aqui pertinho de mim. E amanhã, é domingo, eu cuido de você.
Eu disse, meu senhor, mas eu vim fazer uma macumba para amarrar meu marido, que me deixou por outro. Ele disse, calma, vem amanhã. Ele marcou para 7 horas da manhã, eu fui-me embora. Quando deu 5 horas da manhã, eu já estava na porta do barracão. Aí ele falou, né, que ia fazer um jogo de búzio para mim. Babá, eu não disse nada da minha vida, a não ser que eu queria fazer essa amarração um dia antes para ele. Ele sentou e contou minha vida assim, em detalhes. Caba-rabo. Eu fiquei todo peneirado, desorientado do juiz, sem saber mais nem o que fazer. Botei a mão na mesa e disse, meu senhor, como é que eu entro nesse negócio aí, hein? Como é que eu me batizo? Ele olhou pra mim e disse, Tu sempre foi louco assim, pai? Sempre foi assim, espontâneo, direto, se quer, se não quer, sempre foi assim. Gente, novamente dizendo, já cortei, papai, vou falar. Compartilhe a live, tap na telinha, ajude o nosso projeto. Quem tá aí, temos 32 pessoas aí. Vamos ajudar no nosso projeto, o projeto é nosso. É amor e respeito ancestral. Acho que todo mundo cultua a ancestralidade. Vamos lá, vamos dar uma força, vamos seguir Babá Valentim aqui, vamos abraçar ele e vamos lá, tap nessa telinha para chegar a outras pessoas. Eu tô pedindo isso daí a todos os meus seguidores, principalmente a tropinha do Tata que tá aí, que são todos meus. Vamos lá, tap na telinha. Vamos botar para alcançar. Salam aleikum, Gabi. Gabi é lá da Argentina. É um Tata da Argentina, um Tata de culto a Paulo Mayombe. É um meu amigo. Então vamos todos aí, unidos aí, para que esse nosso projeto alavanque aí e vá-se embora. Eu agradeço a todos desde já. Mais uma vez, a benção a todos. Gente, boa, Babá Valentim, tá falando contigo aí, o CDJ, nosso pai Anthony. Obrigado, meu velho. Minha benção aos demais aí. Então, meu velho, eu disse, como é que eu me batizo nesse negócio, meu senhor? Porque eu já tô na ruim mesmo, quer terminar de me lascar. Aí disse, calma, meu filho, vamos com calma. Isso eu tava prestando serviço a um abrigo de idosos chamado São Vicente de Paula aqui. Eu já estava na área da saúde, que eu já estava fazendo formação dentro do seminário. E meu pai lá, eu comecei a cuidar de idosos. Aí mais uma vez o padre descobriu que o cuidador de idoso estava virando macumbeiro. Foi polêmica da faculdade. Mandaram me chamar na sacristia, eu fui. E ele disse, olha, a partir de hoje você vai ter que decidir, ou você vai ficar no terreiro, ou você vai ficar no seu emprego. Eu disse, mas eu estou indo pro abrigo, eu estou cuidando dos idosos, não estou pregando religião. E de religião eu já saí, eu não quero mais religião. Mas eu estava mentindo, que na verdade eu estava entrando realmente. E começou a confusão. Fui ameaçado de morte por esse padre, porque eu quis matar a coordenadora do abrigo de onde eu trabalhava, por perseguição dela, eu já estava começando a tomar... Eu estava começando a tomar psicotrópicos. Obrigado. De tanta pressão psicológica. E aí chegavam lá na ala que eu cuidava dos idosos. De vez de eu cuidar dos idosos, os idosos que estavam cuidando de mim. Porque eu estava dormindo pelas macas. E ela bateu umas fotos minhas e levou para o padre. Quando o padre chegou lá e me mostrou essas fotos, eu desci para o abrigo. Dei de garra com a tesoura e queria matar ela dentro do abrigo. Não consegui. Não deu êxito. Aí eu cheguei lá no terreiro, contei a meu pai de santo tudo que estava acontecendo. E ele disse, calma, perseverança. Enfim, foi indo. Aí o padre me botou para fora da instituição por preconceito religioso. E ainda queria que eu assinasse uma carta como se eu estivesse pedindo para sair. Eu não assinei. Ele me ameaçou e eu saí de carreira do lado de dentro. Desci a escadaria e fui embora. Já saí gritando pelos 4 cantos do mundo, dizendo até que ele tinha batido em mim. Só que ele não tinha me batido, não. Era coisa da minha cabeça. Aí, meu pai, isso aqui não deu 3 dias. O contador da instituição mandou me chamar. Eu disse que não ia, que eu não estava doido para morrer. E ele disse, eu posso ir na sua casa? Eu disse, eu sou na casa da minha mãe. E foi lá.
Mãe não sabia da minha prática e na época me pagou todas as minhas contas num bolo só. Peguei esse dinheiro, corri pro terreiro, joguei em cima do meu pai, ficava jogando. Meu pai, a gente tá rico, bora fazer macumba, bora gastar tudo agora. Aí, não. Eu disse, bora fazer meu santo agora. Eu já tinha conhecido um pouquinho. Mas isso Enfim, já foi aonde, pai? Foi dentro da raiz de Pai Raminho? sim, Isso já foi eu no conheci, Candomblé. eu só conheci o Candomblé, uma casa, na casa que eu conheci, estou até hoje. Então, a tua primeira iniciação dentro do culto de afro ou do culto ancestral que foi dentro do Candomblé. Isso. Já o E pessoal daí, entender. mas o senhor vai me parando aqui, acolá, que o meu carro não tem freio não, viu? Tá, por isso que eu tô dando um desconto. Ó, gente, ele tá falando que ele saiu do seminário, passou por essa situação, fugiu do seminário, abandonou essa parte todinha do seminário. Obrigado, minha gente. E após isso daí, ele encontrou um sacerdote que desvendou a vida dele num oráculo. Ele se apaixonou por isso, gostou, perguntou como ele poderia adentrar nessa casa e daí é onde que ele teve o primeiro contato dele com o culto de raiz de matriz africana, aqui dentro do Brasil. Vai, pai, conclui, vai lá. E daí, eu Vamos já estava presentinho, com, gente. eu tava com dinheiro suficiente já, fui escondido com meu pai, ia ter o Lubajé, eu não sabia que batia com a data do meu aniversário, e ele marcou para me recolher nessa data. Eu não sabia. Aí passei a tarde na casa de minha mãe, disse à mãe que eu ia em casa, ela disse, apareça mais tarde aqui, eu não sabia que ia ser essa festa. Já estava indo comprar os tecidos para fazer a roupa de Oxum, roupa de ração, essas coisas todas. E daí eu descobri que eu era de Oxum. E daí eu fui com ele, comprei todas as coisas, na volta deixei no terreiro e voltei para casa e fui na casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, peguei ela de surpresa, não sabia, já estava ajeitando as coisas para meu aniversário. E meu pai de santo já estava com tudo organizado, o povo no barracão já ajeitando erva, tudo para fazer meu recolhimento. Já tinha comprado tudo que era para ser comprado. Aí eu disse, mãe, eu vou em casa e volto para o aniversário. Uma pergunta, pai, como todo bom, que isso é bom a gente orientar aqui, como todo bom Ndumbi ou Abian é o postulante a querer se iniciar, o senhor também era daquele que ficou sabendo ali que era de Oxum, mas não sabia nada do candomblé, não entendia nada sobre aquilo ali, mas mesmo assim o senhor teve esse chamado e foi de coração aberto? Meu velho, eu não sabia nem o que era uma folha de acocô. Misericórdia. Eu não sabia nem que era um atori. O que eu sabia é que a religião era para amarrar o povo e para dar sangue pro diabo. É, porque teu intuito foi lá para pegar teu bofe de volta. Ai, Jesus. Aí, meu pai, esqueci de contar a parte, né? Que nesse dia que eu fui na entrada, rápido, só dar esse comentáriozinho. No outro dia do jogo, quando eu entrei pro terreiro, eu dei de cara com o quê? 3 pessoas com a cabeça raspada, assim, sobrancelha, de quelé no pescoço, descalço, com a esteira debaixo do braço. Juro por Deus, eu olhei para esse povo e disse assim, tá repreendido em nome de Jesus. Esses aí, olha, tanto tem câncer como tem HIV, porque é pesada aí a situação dele. O povo tudo pálido, anêmico, sem cabelo, sem sobrancelha. Eu grosso, não entendia, não tinha conhecimento, fui logo julgando. Enfim, mesmo assim eu fui. Quando deu a hora do recolhimento, minha mãe ligou, eu já não atendia mais, não sei, por azar do diabo de alguém que disse a ela que eu estava nesse terreiro. Meu cunhado é delegado da cidade, foi bater lá para me tirar lá de dentro. E eu lembro que eu pegava no quelé, na época eu dizia, meu senhor, amarra esse negócio no meu pescoço, senão eu vou amarrar mesmo sozinho. Mas eu só saio daqui depois que eu fizer esse trem aí. Eu acho muito bonito esse povo fazer esse negócio aí. Enfim. Tu é muito doido, cara. Tu é muito doido. E como é que foi a tua primeira incorporação no meio disso tudo? Tu deve ter ficado doido, né? Calma, deixa eu falar. Ai, Aí, meu filho, não, o pai de Santão deu permissão para entrarem. Não conseguiram me tirar lá de dentro.
fiz meu santo, não tive visita de família, ninguém foi para minha saída. Foi só eu, Oxum, meu pai e a fé e os irmãos da religião. Entrei para a parte de fundamentos. Eu toda hora querendo me tremer e sentir o que era aquele negócio, né? Que eu não sabia o que era. O pai de santo botava a mão em mim e eu já ficava me tremendo. Eu dizia, é hora? Ele dizia, hora do quê? Eu dizia, vou fazer esse negócio que o povo faz, que eu não estou sentindo nada, meu corpo não treme. Ele disse, meu filho, tenha calma. Eu disse, não, meu pai, eu tenho pressa para saber que negócio é esse que faz o povo se tremer e ficar gritando. Eu tenho pressa, eu tenho pressa. Aí ele foi disse, calma que aqui não é que nem a igreja católica não, mas eu disse, epa, não falo da igreja católica não, porque eu amo a igreja católica, só não gosto do povo de lá. Que lá também fala em língua que nem vocês aqui, só que lá é Urubá, né? Vem, só que lá, então assim, é isso que me chamava a atenção também. E também na igreja sendo que eu juntei a fome que eu vou poder comer. Oi? Lá também falava latim, onde é que o senhor estava no seminário. Ah, eu esqueci de contar a parte da consagração, que é rapidinho eu conto. Aí, enfim, quando eu passei pelos ebós, tudo direitinho, fui alimentar a ancestralidade, foi quando eu bolei no santo. Meu senhor, foi um tombo tão grande, mas tão grande, que eu senti uma dor no meu peito, arrancando minha cabeça, que quando eu acordei, eu passava a mão na boca e dizia, quebrou minha cara todinha. Eu estava intacto. Eu estava intacto. Eu sou o senhor, meu velho. Eu acho que é uma das melhores entrevistas até hoje. Extrovertido desse jeito que eu não aguento. Então, aí agora bora voltar um pouquinho para a parte do seminário. Quando chega no seminário, quando a gente vai receber os direitos de diácono, a gente tem que falar em línguas. Tem a obrigação de falar. E minha condutora lá era a irmã Piedade. E chegou, eu via todos os meus irmãos indo e falando em línguas e falava bonito. E eu ficava, meu Deus, eu não vou saber, minha língua trava mais que a mulher. Como diabo eu vou fazer isso? Ela dizia, na hora certa o Espírito Santo vai baixar sobre você. E eu peguei oração em jejum. E chegou meu dia, meu velho. Quando lá vinha ele já com a aliança e rezando lá em língua. Quando botou a mão na minha testa. Eu tava com a sandália Raider nos pés, uma calça, uma sandália Raider, da marca Raider. Inclusive eu tô até com uma aqui, uma dessa assim, ó. Com esse nome. Eu olhava para um lado, olhava para outro e não sabia. Quando o bispo, Dom Jaime, botou a mão na minha cabeça, eu comecei, sandália Raider, sandália Raider, sandália Raider, sandália Raider. E nessa arrumação da sandália Raider, todo mundo começou a falar que marmota sandália Raider. Não, meu pai, foi desse. Olhe, na hora eu fiquei nervoso, mas depois eu fiquei muito feliz. Eu disse, menino, eu aprendi a falar em línguas. Ai, eu não aguento contigo, não. Eu vou passar mal. Sandália. Velho. Ai, e eu comecei, quando eu saí lá de lá, já com o anel, cadê meu anel? Com o anel já no dedo, todo mundo já beijando o anel, que aqui é o anel de padilha, esse anel aqui é da igreja. Sim, quando eu cheguei com esse anel, menina, todo mundo já beijando, e aí, como é que é a sensação de falar em língua? Eu disse, nossa senhora, é uma coisa que eu não sei explicar, e eu sabendo de tudo, né? Marmoteiro! Ai, misericórdia. Então, assim, meu velho, aí, essa foi a primeira experiência aí, né? Aí fui pra dentro da noite, cheguei lá, bolei no santo, quando eu caí mesmo, bolei de verdade. Quando eu me levantei, eu disse, eita, meu senhor, não quero mais nem esse negócio, tá ficando pesado. Ele disse, começou agora. Aí eu disse, como assim começou agora? Porque eu vejo o povo lá na frente só fazendo assim e gritando. E eu fui diferente, eu caí. Ai, Jesus, eu vou beber uma água. Me botaram pra dentro do runcol. Aí eu fiquei, acenderam a vela de frente pra mim, botaram uma esteira pra me deitar. Aí eu disse, cadê aqui o colchão? E o travesseiro, pelo menos, e um ventilador. Aí chegou meu gibonã com um leque de palha,
uma quartinha e uma vela de 7 dias. Eu disse, pra que danada é isso? Ele disse, você não pediu ventilador? Você não pediu... Aí saiu falando, eu disse, misericórdia, eu tava na religião, tava indo pro diabo, agora eu tô indo pra quê, pelo amor de Deus? Porque cada vez só piora. Bota açúcar no café pra mim. Só piora. Aí, para começar do fundamento, aí eu já, depois dessa incorporação, depois desse momento do Bolanã, não tive mais nada. Passava pro fundamento, vinha fundamento e eu não sentia mais nada. Aí eu mandei chamar de novo o Pai de Santo. Eu disse, meu senhor, que palhaçada é essa? O senhor me dá uma queda ali fora, naquele negócio que eu tava fazendo, que é do Zebol, né? Que eu não sabia. O senhor me dá uma queda lá, me bota pra cá, fico trancado nesse trem aqui sem entender nada. Tô vivendo comendo aqui inhame. Esses negócios aí, não vem esse tremelique em mim. E ele só fazia, dizia assim, meu Deus, você é a Oxum mais amada da minha casa. Você nasceu para ser da minha casa. Eu disse, eu tô sendo amada pelo diabo, porque assim, já cheguei, já caí, tô dormindo no chão, meu travesseiro é um bocado de pau. O que diabo é isso? Eu não entendia na época, pai. Aí chegou... Vai fazer eu passar mal, porra. Calma aí, Valentim. Eu tô falando da história, meu velho. Mas eu não aguento. Aí, meu velho. Ai, misericórdia. Fiz o fundamento, aí fui para o Bori, tomei o Bori direitinho, também não senti nada. Amarraram minha cabeça com os negócios, aquelas coisas de fundamento, babado, né? Aí disseram, tem que dormir assim, assim, assado. Chovendo, tirinete de chuva, trovão e tudo, e eu morri de medo de trovão, como eu tenho hoje. Meu pai, minha cabeça começou a coçar, e eu não sabia o que danado era. As pestes das galinhas, tudo cheio de cafife. Me pegou piolho. Meu pai, eu disse, pronto, minha cabeça tá ficando podre. E agora o bicho tá saindo dentro. Eu dava tapa, eu dava murro, eu coçava, eu mandava chamar. E ninguém dizia que não podia tirar, enfim. Aí chegou no dia do orô, quando foi realmente que o Oxum passou. Menina, quando o Oxum passou, meu pai, eu acordei num choradeiro tão grande que eu não sei o que era aquilo em mim. Era um choro. Um como choro se tivesse morrido alguém da família. Era um choro que eu queria, tipo assim, chorar e gritar. E eu não podia gritar, que disseram que eu não podia falar alto. Mas mesmo assim eu queria falar. Mas aí, já que eu não podia falar, o que eu fazia? Só chorava, só chorava. E daí eu fazia incorporações e cada vez que o Oxum me pegava, eu tava ruim. Quando ela passava, eu me limpava, eu ficava numa situação que eu não sabia explicar. E daí fui iniciado. Beleza. Quando saí de lá, minha mãe não queria me ver, não sei o que. E eu sempre fui uma pessoa muito assim, benquista, as pessoas sempre gostou de mim. Inclusive, na minha saída, foi muita gente da igreja para ver. Um advogado que era amigo meu, que eu cuidei muito dele na enfermagem, e ele que me amparou. E esse advogado me arranjou emprego um dia depois que eu saí do Runcol. Arrasou. Para me cuidar de uma advogada, a maior advogada na nossa região, chamada doutora Célia. Enfim, fui para lá, fiquei cuidando dela, ganhando o triplo do que eu ganhava, de quelê trabalhando já, graças a Deus e ao Oxum, porque quelê para mim nunca foi doença, foi respeito, preguiça não. Continuei trabalhando lá, na metade do quelê a véia morreu, nos meus braços. Misericórdia. Levei uma pizza do namorado do homem, porque o homem tava com ciúme de mim, queria arrancar meu quelê. Eu segurei o quelê, preveni o quelê, mas a minha cara levou muita tapa. Minha sorte foi porque tinha de frente um posto e o homem gostava de mim, que eu dava café para ele todo dia. E esse homem me acolheu, me tirou lá de dentro, fui-me embora. Cheguei no barracão, achei que meu pai ia fazer alguma coisa para ele. Sabe o que ele disse? Só pega no teu quelê e entrega teu orixá. E daí me chateei, disse, minha Nossa Senhora, não tem ninguém por mim. Esse negócio pega e entrega o orixá, que orixá é esse, que esse orixá não vai fazer nada. Não, esse orixá não deu nem na cara desse homem. Fui embora pra casa. Aí, por obrigação, eu tinha que ir todo dia no terreiro, todo dia. Ele conseguiu um emprego para mim dentro do hospital. Comecei a trabalhar no hospital. Saí do hospital e direto para casa dele. Quando eu estava descida a parada lá do ônibus, atravessei a rua,
ia para casa do pai de santo, mataram um homem na minha frente. Misericórdia. Aí, meu pai, eu de que quando eu vi a situação, eu fiquei duro. Eu parei. Aí eu lembrei que eu não podia correr, mas ao mesmo tempo eu disse, ai, meu amigo, quem tá aqui sou eu, não é o santo, não. Eu vou correr. Não deu tempo, não. Não sei o que aconteceu. O santo me pegou, eu não sei quem já tava me acordando, e eu já fui acordando e correndo para cuidar do rapaz. Só que o rapaz foi a óbito também. Fui muito chacotado, muito criticado porque eu tinha que tentar ajudar, que não sei, que não era axé, não sei o quê. E era axé, meu pai. Porque eu nasci para ser o menino dos olhos de Oxum. Eu sou feito de Oxum com Omolu. Omolu cuida da doença, Omolu cuida da miséria. Oxum acolhe a todos. E minha vida começou a ganhar sentido aí. Meu quelê nunca foi desonrado. Se isso é desonra, eu quero morrer na desonra da honestidade de amar o próximo. Enquanto eu estiver me colocando no lugar do próximo, eu estou indo pelo lugar certo. Na hora que a sua loucura não fizer parte da minha loucura, que o doido da história sou eu. Aí chegou o dia de tirar o quelê. 3 meses e 7 dias. 3 meses de quelê, mais 7 para Oxalá. Meu pai, o que fez? Recebeu uma proposta, foi para São Paulo. Fiquei de quelê mais 3 meses. Não podia pegar em celular, não podia fazer nada. E todo mundo dizia, amanhã tira. Esse amanhã tira passou mais 3 meses. Tirei meu quelê, foi para os pés de Oxum, meu santo veio, deu o nome dela e minha vida seguiu, meu velho. Isso eu tomava 16 comprimidos controlado. Ué, por quê? Você ainda pergunta o porquê, meu pai? Vai querer que eu conte a história todinha do que eu passei? Devido a essa perturbação toda que tu passou. Eu tomava 16 comprimidos controlados. E daí meu pai de Santa Hora que eu entrei, ele foi e disse, meu filho, eu não, mas com fé em Oxum você vai entrar com eles e não vai sair com eles nunca mais. Que de fato eu passei 21 dias recolhido, eu não precisei de um comprimido para tomar. Não, é nessa parte que eu não me inteirei. Da parte de como que você ainda está tomando remédio, porque, querendo ou não, o Inquice Orixá, o Vodou, ele traz centralização à vida da pessoa. Mas é aquilo que você está falando aí agora. No momento que eu entrei, do que teu pai falou, daí para lá, você deixou esse remédio de lado. Eu pensei que era posteriormente. Não, eu tomava esses 16 comprimidos até entrar dentro do roncó, depois das quedas acabou. Não tomei mais nada não. Aí comecei para dentro do terreiro, tirei o quelê, passei 1 ano sem ir para nada, só para função de santo, e teve uma famosa festa de 7 facadas, que é uma pombogira do meu pai, é uma festa tradicional aqui, é no dia 2, no dia de finado. Essa festa, ela é já de ano. De novembro. Eu fui. Cheguei lá, mais uma marmota. Todo mundo se manifestava e só eu que não me manifestava. Inventei de quê? Inventei de dizer que estava manifestado, me botaram lá no fundamento que estava fazendo lá e me desceram o pau em pinga. Pinga que eu tô sem bebida. Meu velho, espírito não veio não, mas eu fiquei muito inconsciente, mais do que inconsciente por causa da bebida, viu? Eu dormi debaixo de bandeira. Passei 3 dias doente, na ressaca da polícia. Tu é aí muito doido, cara. Tu é muito doido, cara. Um outro dia, bravo com o pai de santo, eu disse, meu senhor, que bexiga é esse que todo mundo faz esse negócio aí? Acorda tudo sorrindo, comendo e tudo, eu fiquei arriado que estava inconsciente. Ele disse, mas meu velho, sente aqui comigo, que meu pai é muito calmo. Aí ele começou a conversar, e bora fazer um jogo. Ele disse, você estava incorporado, meu velho? Ele disse, eu não sei, eu sei que estava fazendo que nem vocês. Aí, fazendo o que nem vocês? Tentando cantar, sentado com a vela nos pés e fazendo o que estava fazendo lá. Aí é que entra o culto da Jurema. 1 ano justinho conheci o culto da Jurema através de um juremeiro que eu estava apaixonado por outro rapaz de Logum Edé.
Ah, de Logoedé, tem certeza, pai? Que misericórdia. Me apaixonei por um Guedé que esse é o cão. Hoje a gente é amigo. Se apaixonar por gente de Logoedé é querer sofrer. Ah, mas ele que sofreu mais que eu depois, viu? Eu passei 6 anos sofrendo na mão do infeliz. Fala, Mas Josh, não sou eu, Josh, não sou eu. quem manda no mel sou eu, meu pai. Quando eu balancei meu pé de dendê, virou tudo mel. O mel, quando ele tá quente, ele queima. Eu já tinha construído um barracão tudo pra ele. Esse rapaz me acolheu, né? Dentro da espiritualidade, dentro da Jurema. Foi quando eu conheci a Jurema Sagrada. Que eu não conhecia nada também do culto da Jurema. Daí eu comecei a participar dessas mesas, essas coisas. Comecei a fazer simpatias, não era ritual de macumba, porque eu não conhecia. Eu não podia ver ele tirar uma roupa, que eu pegava a roupa, amarrava a roupa dele, chorava em cima da roupa, enfim. Assim aconteceu. Aí passou-se o tempo, começou a minha transição, comecei a minha manifestação com entidades, recebi minha primeira entidade, foi uma entidade feminina, que foi a Baiana, que é minha mestra, Baiana Dopina. Depois disso foi o meu caboclo e por último foi meu mestre, que são meus pés e minhas mãos. Eu não tenho nem como falar sobre essas entidades em minha vida. Ai, pai Luiz, o senhor não tem Exu? Tenho. Exu para mim, na minha vida, eles são quem abre e quem fecha meus caminhos. Mas o meu culto a Exu, ele é bem mais restringido. Eu não atendo cliente com Exu, eu não atendo cliente com Pombogira, atendo com mestre e caboclo. Mestres e mestras, somente. E daí aí comecei a ter conhecimento, passei para uns 3 anos aí, conheci a Jurema. E daí esse sacerdote, ele se pronunciou, se jogou para mim, descobriu quem são minhas entidades, e aí comecei a me interessar e me organizar para me consagrar. Aí agora a gente vai entrar na Jurema, galera. Agora vem eu com algumas perguntas sobre a Jurema, o papai. Então o senhor entrou dentro da Jurema, dentro do Rio Grande do Norte, da família de Babacaró, né? Como é que é o processo, pai, sem contar a questão dos fundamentos? Em que se resume, ou que se consiste, não se resume, o que se consiste a iniciação e o processo da pessoa se tornar um mestre juremeiro? Meu pai, vou falar pela minha rama, por onde eu fui consagrado e vou dizer de onde eu venho, né? Eu sou da rama de Babacarol, sou filho de Caixinho de Maria de Farrapo e neto de pai Gilmar de Manuel Quebra-Pedra. Esses são os meus pais, de Jurema. Pais não, né? Meus juremeiros. Então, como é que funciona? A gente começa por ritualísticas que não tem batuque, que não tem ninguém de fora. É um culto interno, onde é as famosas rasteiras. Eu passei na iniciação 7 dias tomando banho de ervas específicas. Após esses 7 dias de banho de ervas, eu comecei a ir para as rasteiras e o juremeiro começou a pegar na minha mão e ali começava a pegar na mão e começava a invocar e chamar as entidades e aquela coisa. Confesso que para o senhor não é bem fácil não, viu, meu velho? Que eu também até estou lascado aqui da primeira incorporação, as primeiras vezes lá. Aí a gente começa naquele trânsito, naquela situação, passa de um dia para outro. E essa manifestação, meu pai, não é tão rápido como acontece hoje, não, tá? Uhum. Antigamente a gente realmente tinha que mostrar que tava com aquela coisa nos coros mesmo. Tem, ou não tem. E daí aí eu passei por esse processo de rasteiras, né? Alguns dias de rasteiras, dessas concentrações, dessas cerimônias, dessas ritualísticas, até chegar o dia de realmente eu estar incorporando. A incorporação que não é completa, é aquela laica ainda. E daí eu ficava também me questionando. Eu saí da igreja porque não falava em línguas. Vem para esse negócio, agora vem um negócio que fala e ao mesmo tempo eu falo, não sei o que diabo é isso. Eu vou sair desse negócio também. Falei com o pai
Caixinha, pai Caixinha, eu vou sair desse negócio porque lá eu vivia meu termo que eu não sabia falar em línguas. E aqui eu recebo um negócio que fica pitando nos meus ouvidos. Eu não sei o que é isso, não. Eu vou ser ateu. E daí ele pediu para ter calma. Vamos com calma, vamos com calma. E tudo bem. E daí começou aí, eu passei a preparação, passei um ano para mim ir para o ato da consagração. É onde a gente compra todo o material, aí a gente vai para a parte de ir para as matas. Vai o discípulo que vai ser consagrado e o seu juremeiro. Vamos para as matas, saudar Malunguinho, os reis das matas, saudar os caboclos, pagar as matas, tirar o tronco da Jurema para levar para o terreiro e naquele tronco de Jurema começar toda a ritualística de dentro da nossa Jurema. Aí passamos primeiro pela lavagem. Antes da lavagem passamos pelas ervas que são escolhidas pelas entidades, que são 7 ervas, não vou citar qual, cada discípulo tem as suas. São escolhidas 7 ervas. Essas ervas são as ervas que lavam os troncos, são as ervas que consagram a nossa entidade, consagram nós para aquela entidade. E essas ervas ficam em off. Quando a gente completa 7 anos, a gente recebe a relação daquelas 7 ervas, que a gente está pagando os 7 anos para depois receber mais 7. Com 7 anos, recebe com mais 7 ervas para fazer os 14, com depois. E tudo bem. Passei pela mesa de consagração. A nossa Jurema existe, a Berê, né? As curas, implantaram os fundamentos. É aí cimentado, lá, vamos botar assim, é cimentado também? Tem cimentação? tem. E dali a gente passa pela mesa de consagração, onde a gente tem um padrinho de vela, onde está o nosso juremeiro e onde estão os mais velhos da casa e os que estão atuando na casa para louvar mesa de Jurema. É um dia festivo. Obrigado. Um dia antes tem o dia do sacro ofício. O povo fala muito de sacrifício na religião. Eu não acredito que nossa religião faça sacrifício. Sacro Nós fazemos, é uma coisa sagrada. nós fazemos sacro ofício, sacramento do ofício. Então a gente passamos por essa sacralização, né? Fazemos o sacrifício, organizamos todo bonitinho lá, toda ritualística, as entidades vêm, dá o nome, canta seu ponto de fundamento, diz quem são, e aí é marcado o dia da mesa. A mesa vai para lá, essa mesa é rezada. Para cima da mesa vai os assentamentos do nosso juremeiro. E lá faz toda a encantaria, toda a ritualística onde nós somos consagrados. Então, é essa diferença da Jurema de consagração por do tombo, são essas etapas ritualísticas que tem uma diferença entre uma e outra e que não existe a parte do tombo, correto? A Jurema de mesa não tem tombo, até onde eu sei. Mas, segundo pessoas que têm mais, pode ser até mais conhecimento que eu, fala que a questão do tombo na Jurema é como se fosse um grau de elevação. Uns falam que é grau de elevação, outro merecimento e assim por diante. Então eu não posso lhe falar do tombo porque eu não tenho conhecimento do tombo. Fui consagrado, a gente recebe nossas guiazinhas do mestre do caboclo, sou consagrado por meu mestre Luiz do Maranhão e o caboclo Tupinambá. Obrigado, Cigana. E uma pergunta, pai, quais são os oráculos que são utilizados dentro da Jurema do Rio Grande do Norte? Meu velho, os oráculos utilizados dentro da Jurema Sagrada do nosso Rio Grande do Norte primeiro oráculo que existe é a entidade. O segundo oráculo é o cachimbo. O terceiro, a vidência. E o quarto, nós usamos os famosos búzios. A
Aí o senhor vai dizer assim, ah, meu pai, por que búzio? Que búzio não tem nada a ver dentro da Jurema. Mas por trás de tudo isso daí, a nossa Jurema tem uma ritualística aí que não tem nada a ver com orixá. Eu aprendi desde os meus princípios lá. Qual era a moeda que pagava Exu, meu velho? Búzio. Pronto. Resumindo o que eu quero lhe falar. O outro me deu uma coerência também que o búzio seria ligado, porque tem muita ligação com divindades do mar, e de onde vêm os búzios seria questões a parte mesmo do mar, né? Seria o búzio vem do mar. Então, a coerência que ele me disse, ainda me disse que tem um oráculo chamado Bozó. Isso mesmo. O Bozó é os famosos dados. A gente recebe os dados, os búzios, e recebemos, quando a gente recebe nossos direitos, 4 patinhas de bode, que é dos calços dele aqui, que a gente faz o jogo, algumas ritualísticas de confirmação com esses instrumentos. Ele falou que tem o jogo do casco do bode, tem o bozó, tem o copo da vidência, que é a vidência, né? Que seria o copo da vidência, o cachimbo e o próprio mestre, que seria o oráculo principal. Isso. Então, esses são nossos oráculos. Então, assim é a nossa Jurema do Acais, né? Então, passamos por essa ritualística. Eu ainda sou da tradição que o médium chega na casa, que ainda não é... Chegou hoje, tremeu, amanhã eu estou consagrando. Não. Primeiro, o discípulo que chegar na minha casa, meu pai, ele vai ter que aprender o que é educação, qual é as regras, a hierarquia, o respeito, para depois ele vir buscar saber o que é uma energia e depois buscar os fundamentos. Infelizmente, não generalizando, mas aí as pessoas estão banalizando pelo fato de não valorizar e não respeitar a ancestralidade e não, como é que posso dizer, sempre está resgatando os conhecimentos de onde foi aderido. Dentro daí da Jurema aí, pai, do Rio Grande do Norte, eu vi alguns vídeos, eu não sei se é da família de Babacaró, tá? Porque existem 2 situações aí que teve uma separação, que se formou uma outra família, correto? Correto. Existe-se aí a questão do tempo de santo como 7, 14, 21 anos? Existe. Eu acabei de falar para o senhor. A gente, quando nasce na Jurema, a gente recebe 7 folhas de dentro do nosso culto, indicado pelas entidades, quais são as folhas que levantam e que podem nos derrubar. São as folhas de encantaria para encantar os encantados que estão sendo encantados no nosso caminho. E essas folhas, elas ficam em off para o juremeiro até completar nossos 7 anos. Quando nós renovamos, aí ele passa para a gente as 7 folhas. Quando a gente completa 14, paga-se o axé de força. No axé de força de 14 anos, você completa faz 14 folhas, indicado pelos guias, que essas folhas também, elas são feitas a bebida, que é um licor chamado Ajurema. Isso aí eu sei que é da Cássia. Não é só da casca não, meu velho, tem muitas outras coisas aí. Não, tem até um ponto que fala que é assim. Tem um ponto que fala que é assim, né? Dizem que a Jurema é amarga, mas para mim é um alicor. Dizem que a Jurema é amarga, mas para mim é um alicor. A Jurema com seus frutos sempre nos alimentou. Oh, dai-me licença, ó mestre, pra eu sodrar sua Jurema. Oh, dai-me licença, ó mestre, pra eu sodrar sua Jurema. A Jurema é o pau sagrado, é a raiz que Deus ordena. Isso é quando fala do licor. Então, assim,
esse licor ele é feito, um licor que ele é extremamente oculto. Eu vim aprender a fazer o licor da Jurema com meus 7 anos. E, segundo a tradição, meu velho, o licor da Jurema ele é feito e as casas, né, que ainda conservam, que são conservadoras, tem Jurema que é feita e passa 7 anos sendo fermentada. Nossa senhora, 7 anos. Misericórdia. É uma bomba. Essa que é a boa. É a bomba. Essa que é a boa para pegar os curiosos que nem eu, que eu tomei dessa e eu fui e não voltei mais não.